noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo, né? Apesar que o acampamento também é muito bom. Preparei um sermão. Foi meio corrido o tempo, mas quem fala não sou eu, e sim o Espírito Santo através de mim. O que eu falar aqui, eu acho que aquilo que vocês não entenderam, o Espírito Santo vai traduzir e os irmãos vão entender. Você também que está em casa e assistindo através das redes sociais, sejam muito bem-vindos, que Deus possa te abençoar e que nós possamos junto aprender mais da palavra de Deus. Provavelmente, né, você já tenha lido essa história, né, esse relato diversas e diversas vezes. Mas como a Bíblia ela é riquíssima e em lições e aplicações para nossas vidas, cabe a nós demorar um pouco mais e entendermos um pouco daquilo que Jesus quer nos ensinar. Como sempre, é importante entender o contexto do texto e o contexto do capítulo 9 do livro de Marcos, pelo menos na minha interpretação, pode ser a ápice ou uma das ápices do ministério de Jesus Cristo na Terra. O capítulo 9 do livro de Marcos descorre sobre um momento em que Jesus, junto com seus discípulos, se encontra num momento bastante delicado. Jesus começa a dizer aos seus discípulos, inicia juntamente com eles um processo de fazer-nos compreender que no momento determinado, momento do seu ministério terrestre, num determinado período de 3 anos, onde Cristo está com seus discípulos, ele, embora sendo Deus, precisaria entregar a vida. Se você retrocede o final do capítulo 8, está um pouquinho para trás, há uma discussão sobre esse assunto. E o capítulo 9, no início do 10, também vai discutir sobre o mesmo assunto. Jesus quer colocar na mente dos discípulos judeus, antes de receber o Messias glorioso, há de se fazer necessário que eles se encontrem com o Messias sofredor. Na mente de um judeu do primeiro século, da era cristã, essa não era uma ideia muito interessante. Você tem estudado o livro de Isaías e você percebe a tônica que movia o povo de Israel, seja no Antigo Testamento e muito mais no Novo Testamento. Tente imaginar o contexto. Você tem um povo subjugado pelo Império Romano. Pessoas que outrora era uma grande nação, um grande império, e sobre quem o texto bíblico, a palavra de Deus, menciona a futura glória, mas neste contexto o povo de Israel estava vivendo como cativo. Não um cativeiro semelhante ao babilônico, nem tampouco um cativeiro semelhante ao do egípcio,
aos egípcios, mas o cativeiro e a opressão romana não era leve, como eu ou você podemos imaginar. Eles estavam sofrendo. Na mente de um judeu, naquele tempo, Jesus Cristo, o Messias, o ungido, a linhagem de Davi, deveria se levantar para se assentar no trono e subjugar aquele que os fazia sofrer. Mas Jesus, de repente, começa a introduzir em meios às suas conversações o aspecto relacionado à sua morte. Isso traz aos discípulos um certo espanto, uma certa dúvida. Em meio a essa dúvida, o capítulo 9 nos leva ao momento áureo do ministério de Jesus. Que momento esse, a transfiguração de Jesus, no início do capítulo 9, separa 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Sobe em um monte e passa ali a noite em oração. Eles passam a noite em comunhão com Deus, de modo tal que, no determinado momento, como no passado, aonde Moisés subiu ao monte Sinai e lá em cima se encontrou com o Senhor, e quando desceu, seu rosto resplandece. Jesus agora é quem sobe o monte, e lá em cima, Moisés e Elias, um pequeno lambejo, uma pequena centelha da divindade de Cristo ali se manifesta. De modo tal que os discípulos ali estiveram, diz o texto, se atemorizaram. Eles não sabiam como comportar à frente de tão grande teofania, diante de tão grande milagre, diante de tão grande visão. Jesus resplandece diante deles. Seu rosto e sua face, a sua roupa, não é mais o mesmo Jesus, simples e humilde, sofredor, que outrora estava de joelho, ainda em terra, orando durante toda a noite ao Pai. Aquele que agora ali conversa com os enviados do céu é o Cristo em glória, e ao ver aquilo, Pedro, Tiago e João se defrontam com a realidade suprema da divindade, e eles entendem que, de fato, mais do que nunca, aquele é o Filho de Deus. O texto vai adiante. Diz: ao raiar do dia, Jesus disse, no monte com os seus discípulos, porque os outros 9 discípulos estão ainda na planície. E Jesus disse, ao encontro deles, Jesus desce ao encontro deles. O fato é que quando Jesus se aproxima dos demais discípulos, algo chama a atenção. Uma grande multidão reunida, entre elas seus discípulos também, e escribas e fariseus. E eles estão aparentemente de forma nítida
e notória, discutindo algo sobre Jesus. Seja escriba ou fariseu, eles traziam em si ou em suas mentes o desejo claro e perante de tentarem desmascararem o impostor Jesus Cristo. Na mente deles, Jesus era como todos os demais impostores que outrora que haviam aparecido na Palestina. Seja no final, seja no início do século ou no meio dele, Jesus então se aproxima e, vendo a turma agitada, Jesus se dirige para aqueles que sabe eles o motivo da discórdia. Quem são os escribas? E Jesus então pergunta: o que discutis com eles? O que vocês estão discutindo com os discípulos? Jesus, nesse texto, faz 3 perguntas simples, objetivas, mas extremamente profundas. Em primeiro lugar, o que vocês estão discutindo? Não que Jesus não soubesse, mas Jesus queria ouvir da boca deles, né? Qual era a presente alegação, a turba. Se maravilhava porque Jesus está entre eles, o alvo, o motivo da conversa, o agente principal, o sujeito. Ele está entre eles, o rosto de Jesus resplandece e o povo percebe que Jesus esteve diante de Deus. Enquanto a multidão está em silêncio, diz o texto, um pai se aproxima de Cristo com a sua voz trêmula e embargada, se coloca de joelho frente ao Salvador e diz: Mestre, trouxe-me o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este onde quer que o apanha, lança por terra e ele espuma, rilha os dentes, definhando aquele pai, diz o pai e apresenta o Senhor a um pedido peculiar. Senhor, meu filho está com o espírito mudo e esse simplesmente está tentando matá-lo. Eu trouxe aos seus discípulos e roguei que eles fizessem algo, mas eles não puderam. O fato é interessante. Se você vai ainda no livro de Marcos, capítulo 6, não precisa vocês abrir. Depois vocês podem conferir, capítulo 6, verso 13. Você vai encontrar um momento interessante. Jesus capacita, treina, orienta, envia seus discípulos para uma missão evangélica, para um trabalho da pregação do evangelho. E naquele momento diz o texto, eles não só pregavam, eles não só anunciavam o evangelho, eles não só curavam as pessoas, mas eles expulsavam demônios. Os discípulos faziam isso. Mas naquela manhã, por alguma razão, eles foram impedidos. Eles foram incapazes de fazerem tal fato frente a essa realidade, tendo em sua mente alguém que suplica por um milagre. Jesus se dirige àquele pai
não somente a ele, mas também aos discípulos, e também a toda a multidão, e faz a sua segunda pergunta. Ele diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Você consegue entender o que Cristo está dizendo aqui no capítulo 8? E o capítulo 10, Jesus está trabalhando nos seus discípulos, para que ele compreenda: filho, e não vou estar com vocês corporalmente durante todo o tempo. Então, vocês precisam entender, vocês precisam vir a mim enquanto eu vou com vocês. Vocês precisam buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você se lembra do texto? Busca o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Hoje é o momento. Jesus está despertando os seus ouvintes. E agora é o tempo. Se você tem alguma demora, se você tem algum problema, busque a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe para amanhã as decisões que você pode tomar hoje. Cristo está voltando. Muito em breve nós veremos nosso Salvador nas nuvens do céu. Os sinais estão aí, todo mundo está vendo. E eu tenho fé e esperança, essa esperança que nos dá alegria de continuar nesse mundo cruel. Mas nós esperamos e aguardamos o nosso Salvador, que nos levará para um céu maravilhoso, onde não há mais morte, onde não há doença, onde não há dor, onde não há tristeza, aonde só há alegria. É esse Salvador que nós aguardamos. Amém. Amado Deus, Deus Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, agradecido por participar do Teu povo, Pai, que vai para o céu. Agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pela saúde que o Senhor nos dá, o trabalho, o alimento que o Senhor não nos deixa faltar. Obrigado por tudo, Pai. Pai amado, coloco também em Tuas mãos a cada família representada que está aqui, Pai. Cada irmão que está aqui, que veio hoje. Aqueles também, Pai, que não puderam ouvir, por algum motivo, o Senhor sabe o qual. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa tocá-lo, curá-lo. Que os Teus santos anjos possam estar sempre ao derredor deles, os livrando de todo mal. Pai amado, que nesse momento, Senhor, que foi pregado aqui, que fique a imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Que eu cada vez mais diminua e que Cristo cresça. Que Cristo resplandeça, Pai. Pai amado, nos leva agora em segurança até a nossa casa. Que o Teu santos anjos nos acompanhem. Que o Teu Santo Espírito continue abençoando sobre cada um de nós durante a semana. E sábado estaremos aqui, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Te louvando, Te rendendo glória, porque só o Senhor é digno. Te peço essas bênçãos, Pai, e Te agradeço. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.